E aí, meu povo querido, tranquilo com vocês? Seguinte, eu tô até meio que relapso com as coisas com vocês esses dias, que eu tô com as situações complicadas e tô viajando, tendo que viajar bastante, tá? Quando as coisas aparecerem mais claras, aí a gente conversa sobre isso. Mas a princípio, vocês só precisam saber que eu tô numa correria muito maior do que eu queria, certo, gente? E aí, por conta disso que a gente tá... Quer dizer, pro segundo ano, a gente já fechou os conteúdos todos há um tempão. Eu tava fazendo questões do Enem. E aí resolvi tocar um pouco mais nesse assunto de teoria dos gases para a gente finalizar melhor esse conteúdo, tá? Para o primeiro ano, vocês encerraram já o conteúdo. A gente só tem nosso trabalho, né? Primeiro e segundo também só tem o trabalho para ser apresentado. Mas vocês eu vou fazer pegar esses momentos de aula que nós temos aqui livre e fazer essas correções de algumas atividades, tá? Separei algumas questões para a gente fazer aqui. No total tem 4 questões para a gente corrigir. Só que a gente vai seguir aquele patamarzinho de ficar entre 20 e 25 minutos de aula para não ficar muito longo, né? Já que é correção de exercício. Certo, turma? Bom, no mais, é isso. Quinta-feira eu vou me organizar para fazer uma aula gravada para vocês, tá? Pessoal do primeiro ano, principal. Gravada não, desculpa. Uma aula ao vivo pro pessoal do primeiro ano. E aí a gente conversa um pouco mais sobre outros pontos referente ao conteúdo, certo? A notícia que eu tenho para as duas turmas aqui, vocês finalizaram os conteúdos no tempo certo, tá? E a gente teve tempo extra para resolver vários exercícios. O fato de não ter sido aula ao vivo, com certeza favoreceu que a gente encerrasse de forma mais rápida esse conteúdo. E isso acarretou que a gente acabou tendo poucos exercícios para poder fazer e discutir juntos. A gente ficou mais em conteúdo e formulário, conteúdo e formulário. Como na teoria os formulários de vocês estavam vindo muito bem, muito bons, a gente acabou não tendo muitas correções, né? E aí eu vou pegar essas aulas finais para fazer isso. Na semana que vem, a gente acho que fecha as últimas 2 dias de aulas nossos e a gente vai conversar um pouco mais e ver como é que foi, fazer uma avaliaçãozinha do ano. Valeu, gente? Então bora lá. Vou abrir aqui nosso programinha. Eu estou gravando fora de casa, então só estou com uma tela, então isso vai atrapalhar bastante. A gente vai ler as questões e vamos entender o que elas dizem, como elas funcionam. Questão: uma massa gasosa, inicialmente no estado A, sofre 2 transformações sucessivas e passa para o estado C. A partir do estado A, esse gás sofre a transformação isobárica, eu vou deixar grifadinho aqui para vocês acompanharem, e passa para o estado B. A partir do estado B, ele sofre a transformação isotérmica, gravando, e passa ao estado C. O diagrama que melhor representa essa transformação é... Então, gente, se a gente for passar o fato de uma linha simples, pode fazer da seguinte forma. O elemento, ele vai sair, vou botar aqui, vai sair do estado A para o estado B, tá? E depois do estado B para o estado C, certo? Então, como é que vai significar isso daqui? Ele me deu que quando ele sai do estado A para o estado B, ele passa por uma transformação que nós chamamos de isobárica. Isobárica, certo? E quando sai do estado B para o estado C, ele faz uma transformação que nós chamamos de isotérmica, certo? O que significa essas duas transformações quando a gente olha um gráfico como esse? A primeira coisa que vocês precisam prestar atenção no gráfico é quais são os vetores que estão nele, né? Quais são as abscissas. Todos eles estão trabalhando com pressão e com volume. Então, tecnicamente, a gente vai ter uma noção clara desses dois elementos quando eles fazem parte da transformação, porque um desses dois elementos, ele literalmente não vai variar. Vai ser sempre zero, zero a variação no caso, né? Ele vai ter uma pressão e vai permanecer nessa pressão ao final do processo. Se vocês observarem aqui, ó, letra A, isobárica, ele faz referência à pressão, né? A mesma coisa que pressão constante. Como esse elemento aqui é a mesma coisa que pressão constante, o que é que vai acontecer? A gente vai saber que a pressão ela não vai mudar nessa situação. Então eu vou procurar ponto A em todas as questões e vou descobrir o que acontece. Bom, aqui do A para o B, a primeira transformação,
ela é uma transformação isovolumétrica, porque o volume ele não veio para frente nem veio para trás, ele permaneceu constante. Esse aqui, do A para o B, ele apareceu uma transformação curva. Geralmente, essa transformação curva, quando se dá com pressão e com volume, ela faz referência à temperatura. Porque para a temperatura manter-se constante, a pressão e o volume eles vão ter que ter as suas variações para ajustar a essa temperatura. Então, esses são os ajustes que acontecem, por isso que faz essa certa curva nessa mudança. Aqui, de A para B, também é isotérmica. Agora aqui, ó, de A para B, o que aqui não está variando é a pressão. Observe que a pressão nem sobe nem desce em momento nenhum da reta. Como isso não acontece, esse daqui é uma isobárica. E aqui, A e B, como a gente já falou, nesse daqui também é isotérmico. Então, automaticamente, vocês percebem que só sobrou essa alternativa aqui, ó. Então, a nossa resposta vai ser... Eu vou botar um x aqui grandão, né? Para responder. A nossa resposta vai ser essa questão aqui, ó. Certo? E isso a gente matou só na primeira questão. Se a gente olhasse o B e C isotérmico, ó, aqui é isotérmica. Aqui não é isotérmica. Aqui não é isotérmica. E aqui é isotérmica. E aqui é isotérmica. Existem 3 gráficos que são isotérmicos. Tá? Questão 1 respondida, não se tem muita dificuldade nela, ela é super tranquila, super fácil. Eu resolvi, gente, responder as questões em ordem. Aqui é a questão 2. Ó, isso aqui está marcado, até vai ter umas questões que vão estar marcadas, foi porque na hora de eu copiar, acabei marcando sem querer. E não tem como desmarcar, então deixei. Tá? Bora ler a segunda questão e responder. Para o estudo da relação entre pressão e volume dos gases, o ar pode ser aprisionado em uma seringa hipodérmica, com a ponta vedada. Pesos de massas conhecidos são então colocados sobre o embolo da seringa e os correspondentes volumes dos gás são anotados. Com base nessa informação, aponte a única hipótese que é fisicamente consistente para descrever a relação entre pressão e volume de gás na seringa. Olha, a relação que a gente tem, aquela relação padrãozona, né? Lembra que é? Eu vou até fazer separado isso. Temos o P, o V, tá V maiúsculo, né? E o T. Então, a gente tem esses 3 elementos. Então a gente tem o PV, vou deixar alinhadinho aqui, incluo juntos, e o T, vou botar aqui também. A gente tem essa equação aqui, essa microequaçãozinha, tá? Pronto. E aí é em cima dela que a gente vai trabalhar o que nós queremos trabalhar. Quando a gente estudou direitinho, a gente viu que temos uma equação geral dos gases, eu posso defini-la como a equação de estudo dos gases, né? PVT igual a PVT, certo? Nesse caso, o que acontece? A temperatura, ele já colocou que ela é constante e que a relação é exclusivamente entre a pressão e o volume. Então, a nossa equação, ela ficaria PV igual a PV, certo? E aí, o que é que a gente consegue definir? Se eu for desmembrar esses 2 elementos, eu posso dizer que PV e esse PV aqui, tá? Eu vou botar até esse aqui de vermelho, né? Para diferenciar. Esses 2 PVs, eles acabam tendo um pequeno ajuste, tá? E vão dar um valor. E esses valores, eles vão se igualar num elemento, num valor fixo. Como a gente consegue ver que esses 2 valores, eles acabam se igualando em um determinado valor, tá? A gente pode chamar esse valor de constante, certo? Como vocês viram que a relação entre esses elementos vai ser sempre nessa constante, a relação entre eles é de multiplicação. Vale lembrar também, que a gente já tinha conversado há um tempo, de que das equações que nós trabalhamos, essa é a única que é inversamente proporcional. Ou seja, quando a pressão aumenta, o volume automaticamente diminui. Quando o volume aumenta, a pressão automaticamente diminui. Certo? Então, sempre que um aumentar, o outro vai obrigatoriamente diminuir. Então, quando a gente vê todas essas questões aqui, eu vou até pegar o x que eu botei aqui, é vermelhinho, né? Ele vai bater nessa daqui, ó. Por quê? Porque a relação entre eles é inversamente proporcional e é uma relação de multiplicação.
Essa ideia de constante a gente vai usar bastante em várias questões da teoria dos gases. Principalmente quando vocês tiverem uma equação em que um dos valores, a equação geral dos gases, né, PV igual a nRT, onde um dos valores ele será constante. Quando a gente tiver um dos valores constantes, a gente pode literalmente igualar duas equações totalmente diferentes. Tá? A gente pode até fazer em alguma atividade dessas daqui essa relação de igualdade. Certo, gente? Bora lá para a próxima questão, então. Estamos tudo em paz. Essa aqui é a questão 3. Aí vai ser nessa daqui que a gente já pode fazer essa relação de equações. Bora ler. Considere que 10 mols da molécula de hélio a temperatura de 273 kelvin e a pressão de 2 atms ocupam o mesmo volume que X mols da molécula de Me a temperatura de 546 kelvin e a pressão de 4 atm. X é melhor expresso por... Olha, tirando as informações importantes que a gente tem que vai usar na equação, aqui a parte mais interessante para nossa resolução é esse aqui, ó, ocupam o mesmo volume, tá? E quando ele diz que ocupa o mesmo volume, eu consigo pegar a nossa equação PV igual a nRT e modificá-la. E como é que eu posso modificá-la? Tá? Eu vou deixar que o volume vai ser igual, eu vou botar aqui de forma genérica, tá, gente? Vai ser igual a nRT dividido pela pressão. Tá? Eu boto sempre de parênteses para vocês terem noção que é tudo junto dividido pelo P. Pela pressão. E eu posso fazer isso literalmente nas duas equações. Tá? Porque eu vou partir do princípio de que tanto no hélio quanto no neônio, o volume será igual. Se o volume será igual, eu posso literalmente igualar essas duas equações. Então, para fazer isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou botar o hélio, eu vou deixar ele com a cor verde para vocês visualizarem, e o neônio, eu vou deixar com a cor azul. Tá? Por que eu estou fazendo isso daqui? Porque a gente vai pintar as equaçõezinhas, e na hora de pintar as equaçõezinhas, a gente precisa ter essa clareza de que estamos trabalhando ela assim. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu simplesmente fiz a conversão da fórmula do hélio e do neônio para essa daqui. Tá? Então, eu posso literalmente pegar aqui, ó, a fórmula que vai ter todos os elementos do hélio, deixar de verde. Tá? Vou botar em negrito também, porque fica mais fácil de visualizar, né, gente? E eu posso pegar também essa mesma equação, botar aqui e vou pintar essa parte de azul. E por que eu não estou mexendo no volume? Porque, mesmo sendo volume de gases diferentes, eles vão gerar o mesmo valor. Se ele está me dizendo que os volumes são iguais, então eu posso literalmente igualar essas duas fórmulas. Tá? Se o V é igual a V, né? Quando a gente pega, se V é igual a V, né? Quando a gente pega o V igual a V, eu posso literalmente colocar, tá, nesse V aqui, que é o V do verde, nRT dividido por P, e igualar ao nRT dividido por P do neônio. Tá? Então, ó, eu vou deixar do jeito que eu falei para vocês, tá? Então a equação ela ficou desse jeito de cá. Certo, gente? Eu posso fazer isso. Por quê? Porque eu já defini que os dois têm relações e que o volume dos dois é igual. Então, bora colocar a nossa equação bonitinha aqui, né? nRT, tá? E eu vou botar o P para ficar embaixo. P. Certo? Vamos lá. Eita, professor, às vezes dá o bug, a gente chama de bug mental. Que é isso? A pessoa fica pensando, como é que eu boto isso? Será que eu faço desse jeito? Será que eu faço desse jeito? E daí ele fica bugado, tipo, não faz nada. Mas a gente está desenvolvendo direitinho. Então preste atenção. Eu tenho a minha primeira equação aqui. Copiar ela. Vou copiar não, bora selecionar ela e ampliar ela. Vou deixar grandona para a gente usar os dados. Tá? E aqui ela vai ter a coloração azul. Tá no escuro, né, gente? Para não ficar feio, não ficar tão frequente. Eu vou pegar esse pezinho aqui que já está no mesmo tamanho. E vou botar um igual.
Então, essa é a primeira equação que nós temos. Eu vou pegar aqui para a gente centralizar bonitinho. E depois eu quebro ele todo. Agora sim a gente vai começar a trabalhar. Tá? Bora organizar isso aqui bonitinho, né? Vou botar o L aqui, que eu botei de verde. E meu anel aqui, que eu botei de azul. Tá? Então a gente vai deixar bonitão aqui. A gente já sabe que a nossa equação é a equação PV igual a NRT. A gente fez a conversão da nossa equação. E aí a gente montou a nossa equação do jeito mais legal possível. Vou deixar aqui também no cantinho essas informações. Montamos a nossa equação do jeito mais legal que a gente conseguiu. Aí eu vou agora marcar de verde as informações do verde e vou marcar de azul as informações do azul. Então aqui 10 mols do hélio, a temperatura de 273 kelvins e a pressão de 2 atmosferas. Vamos pegar e bora substituir esses valores para a gente achar a nossa primeira solução. Vamos lá. Ele me falou que aqui vai ser 10 mols vezes o R. O R é 0,032, mas eu não vou preencher para vocês verem uma coisa curiosa. 273 kelvins, tá? Dividido pela pressão. Um negócio estranho, né? Vou botar o vezes aqui. Dividido pela pressão que é... Cadê? 2. Tá? Vou botar daqui, depois que eu botar daqui eu coloco. O N a gente não sabe deixar como N mesmo. Eu poderia deixar como X, mas vou deixar como N. Temperatura 546. Tá? E a pressão, ela é de 4 atm. Certo. Bora agora só deixar bonitinho aqui, organizadinho. E aí eu vou trazer para vocês os fatos curiosos sobre esses cálculos aqui. Tá? Por que são curiosos? Porque a gente só está usando uma matemática simples para poder identificar e resolver isso. Tá? É só isso que eu vou fazer, matemática simples. Tá, gente? Como assim matemática simples? Se isso é uma relação de igualdade, vocês estão vendo que está os dois lados juntos, eu posso começar aquele processo de corte que vocês já conhecem, que eu adoro fazer. E aí, ir eliminando os elementos mais comuns, tá, dessa equação. Aí, por que eu não me preocupei com a constante R? Olha, quando a gente tem essa equação de igualdade, eu posso literalmente cortar os numeradores que estão em cima. Porque, tecnicamente, quando eu cruzo eles, um vai ficar em cima e outro vai ficar embaixo. Certo? E aí, eu posso fazer os outros cortes relacionados aos números aqui. Ó. Aqui no tá 4, eu posso cortar, tá? E de 4, ele vai ficar 2. Ele fica 2. Aí eu posso pegar esse 2 aqui e cortar também por esse valor de cá. Quando eu corto por esse valor de cá, vai ficar 273. Tá? Observa do que eu estou falando para vocês, como a gente vai fazendo os cortes e vai resolvendo toda a equação. Aí eu já tenho aqui, ó. Eu tenho 273 aqui e posso cortar com esse 273. Ou seja, quando eu tenho essa igualdade desse formato, numerador com numerador eu posso cortar, denominador com denominador eu posso cortar. Quando eu fiz todo esse catatal de cortes, eu descobri que o N, tá, vai ser igual a 10. Observa que você praticamente não fez nenhuma conta, você somente foi cortando, até chegar na solução da equação. Tá, gente? Então, observe que não tem dificuldade nenhuma para a gente achar essa questão. Vou pegar nosso x aqui e vamos botar na questão aqui que é 10. Fechou. Bora para a quarta questão. A quarta questão ela é uma questão curiosa. Certo? É uma questão que é uma galera, como posso dizer, teve uma certa taxa de erro, porque ela faz referência a... Como é que é o nome? Eu estou atrás aqui de uma resolução. Achei. Ela faz uma referência dupla. Então isso vai vir muito de interpretação de texto. Certo? Vai depender de quem está na frente e quem está atrás. Porque aqui a gente vai ter duas possibilidades de resposta. Tá? Vamos lá para a gente ir para a sua resolução. Duas amostras de um gás perfeito
submetido a uma mesma pressão ocupam volumes iguais quando a temperatura da primeira é 10 graus e a segunda é 100 graus. A relação entre o número de mols é... Tá, gente? Nessa daqui, o que foi que aconteceu? Ele me deu, nossa equação é PV igual a nRT. Ele me deu que quando eu tenho duas... Eu vou até botar com uma aqui, tá? Quando eu tenho duas relações, vou botar tudo com um, tá? Não, o R não precisa de um não, porque o R é realmente. Pronto. Ele me deu que nessa equação que a gente está trabalhando, a pressão e o volume são iguais, tá? Se a pressão e o volume são iguais, eu vou pintar os dois de cores diferentes, vou deixar de verde azul, como a gente fez na equação anterior. Certo, gente? Então, observa que a gente fez aqui, pintou os dois. Ele me deu aqui, ó, duas amostras de um gás perfeito submetido a uma mesma pressão, ocupam volumes iguais, tá? Mesma pressão e volumes iguais. O que significa isso? Ele me diz que PV vai ser igual a P1, V1. Certo? Se PV igual a P1, V1, a nossa equação, ela literalmente iguala esses dois elementos. Então eu posso literalmente colocar que a nossa equação é nRT igual a nRT. Ou melhor, N1, R não precisa, e T1. Tá? Aí pergunta, professor, por que o R não precisa? Porque o R é uma constante e o seu valor ele independe dos elementos que você está trabalhando. Aí a gente chegou nessa equação. E a partir daqui é que a gente vai começar a ver as relações. Bom, se vocês lembram que a gente já trabalhou, o R eu nem me esquento. Tá? Porque o R ele é uma constante, então eu posso literalmente cortar esse R da nossa equação. Certo? E lembre-se, quando a gente tem dois elementos dos dois lados iguais, a gente pode literalmente cortar sem nenhum transtorno. Chegamos nessa equação de cá. E aí é aqui que a gente precisa prestar atenção para resolvê-la adequadamente. Por que precisa prestar atenção? Porque a temperatura, tanto a temperatura do primeiro quanto do segundo gás, ela foi medida em Celsius. E a temperatura em Kelvin, ela vai ter que ser a temperatura Celsius mais 273. Tá? Então, uma vai dar 283 kelvins, tá? E a temperatura em Kelvin 1 vai ser, quanto aqui é? 100 mais 273, que vai dar 373. Eu falo uma dica aqui para vocês prestarem atenção, porque eu acabei, eu fui fazer de cabeça e eu botei 283, depois botei 383. Ou seja, eu caí no bugzinho do cérebro aqui e ele me confundiu esses dois valores. Para que isso não aconteça com vocês, uma avaliação que é muito mais séria do que apenas uma correção de exercício, eu aconselho que vocês façam essa conta, por mais simples que seja, para deixar registrado e ficar sem transtorno na hora de resolver. Como eu achei isso daqui, observa como a equação ela é a mais simples de toda essa prova aqui. Eu boto aqui a temperatura do composto 1, né, que é 283, tá? N vezes, né, 283. E aqui N1 vezes 373. Certo? E aí, em cima disso daqui, é que a gente vai fazer a relação. Aí o que importa para a gente agora é entender qual é a relação que a gente quer. É a relação N para N1 ou é a relação de N1 para N? Tá? Então, como ele não tem isso muito descrito adequadamente, tá? Eu posso levar aqui e colocar a primeira como o N principal, a gente pode ter essas dificuldades de resposta. Se eu pegar e fazer uma recolocação desses elementos, como é que isso vai ficar? Eu posso fazer da seguinte forma. Observa
eu posso pegar aqui e deixar N, tá? Por N1, certo? Vai ser igual a 375 dividido por... Então, bora organizar aqui agora, né? Deixar tudo bonitinho para que vocês se percam na época ele tem onde se percam na hora das correções desse tipo de atividade. O igualzinho que eu esqueci, né? Vou aqui só para falar igualzinho. Igualzinho pretinho. Então observa que a gente conseguiu meio que montar essa pequena equaçãozinha. O professor de vocês com a mania de deixar tudo bonitinho. Eu peguei a mesa digitalizadora, viu, gente? Então provavelmente nas próximas aulas com vocês a gente não vai ter mais problema com isso, né? Nas próximas aulas online. Não dá certo, você copia outra que já deu certo. Se a gente tiver mais aula online ano que vem, que a gente não sabe como é que vai funcionar os protocolos de segurança, mas se tiver aula online, eu vou ter o nosso material. Vai ficar melhor para a gente trabalhar. Então observa que a gente tem essas duas equações montadas aqui. Aí, como eu falei, eu posso ter essa equação montada, tá? E eu posso ter literalmente essa equação invertida. Tá? Como assim invertida? Eu posso ter esse n com esse n aqui, tá? E eu posso ter aqui também essa inversão. Esse 280 vai ficar acima, embaixo. Eu posso ter essas duas possibilidades de resposta. Mas isso vai depender muito da interpretação da questão, tá? Ele está falando aqui qual a temperatura da primeira 10 e da segunda. A relação entre o número de mols, ele não está dizendo qual a relação, se a relação é da primeira com a segunda, da segunda com a primeira. Certo? Aí se a relação, de como foi essa relação, a gente pode ter dois resultados. E é isso que mata essa questão, dificulta a resolução dela. Tá? Aqui, na primeira, posso ter literalmente, eu vou até copiar aqui o valor para a gente pegar, deixar bonitão. Eu posso ter literalmente, aqui vai ser 1,32, tá? E tem 1,8 eu acho. Tá? É 1,32. E aqui, deixar em preto. Aqui eu posso ter como resposta 0,76. Então ele pode me dar essas duas soluções baseadas no posicionamento que a gente fizer, na forma que a gente fazer o cruzamento desses valores. A tendência é que a maioria faça como esse valor aqui, porque vocês sempre botam o número do lado esquerdo, né? Pelo menos é uma teoria esdrúxula que eu estou tendo aqui. Aí vem sempre esse valor. Inclusive foi o que mais foi respondida por vocês, mas esse valor também é possível. Então, para mim, essa questão é uma questão literalmente mal formulada. Não é uma questão ruim, ela só é mal formulada. Ela poderia ter uma organização melhor para fazer com que a gente entendesse sua solução e trouxesse os dados de forma mais adequada, tá bom? Então, com isso a gente encerra essa correção. A gente fez 4 questões, a gente tem mais algumas questões para resolver, só que senão a aula vai ficar muito grande. Tá, botei mais 2 aqui, a gente faz essas 2 na próxima semana, tá bom? Na quinta-feira. Tá bom, gente? Então, valeu aí, desculpa pelas condições não adequadas do vídeo, ou seja, o áudio não tá melhor, tô gravando com fonezinho besta. Eu não botei câmera porque eu não tô no lugar legal, e aí a gente fica mais adequado na próxima aula. Valeu? Obrigadão, até a próxima.